Na última quarta-feira, o Copom, nosso Comitê de Política Monetária, fez o segundo corte na taxa Selic nesse ano, levando a taxa para o patamar de 12,75. Nós tivemos 2 cortes de 0,5% e já temos praticamente mais um corte de 0,5% encomendado. Ao mesmo tempo, o Fed, o Banco Central Americano, manteve a Fed Funds Rate, a taxa equivalente à nossa Selic, na banda entre 5,25% e 5,5%. Porém, apesar da manutenção da taxa, eles comunicaram que devem fazer uma nova elevação para o final do ano e que essa taxa deve ficar higher for longer, ou seja, mais alta por mais tempo. Diante disso, o mercado ele começa a reprecificar o preço dos ativos. E o que vimos aqui no Brasil foram ativos de risco reagindo com queda de preços. Então, nesse vídeo da série Viver Difícil, o número 16, falaremos sobre o impacto dessas decisões de política monetária, tanto aqui quanto lá fora, e também vamos atualizar o que está acontecendo com a carteira. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, aproveitando que vou falar da Fed Funds Rate, do que está acontecendo nos Estados Unidos, vou lembrá-los que no dia 9 de outubro abriremos inscrição para a segunda turma do Viver de Renda no exterior. O Fábio Fares, que é monitor do Viver de Renda há 10 turmas, analista, mora no exterior, tem 25 anos de experiência no mercado, é o professor e lá ele vai te ensinar a investir de maneira global e entendendo também como é que funcionam os impostos para o seu caso específico. Porque se você pega os produtos educacionais feitos aqui no Brasil, geralmente eles focam no residente fiscal do Brasil. No Viver de Renda do exterior, o foco é você brasileiro que saiu do Brasil e agora é residente fiscal nos Estados Unidos, em algum país da Europa, da África, da Ásia, da Oceania e que por isso não investe porque não sabe como acessar mercados globais ou até entendeu como é que se faz, mas fica com receio de fazer porque não entende a parte dos impostos, o que muitas vezes afugenta as pessoas. Na primeira turma, na qual atingimos o NPS de 91, nós tivemos alunos de 25 países diferentes e todos saíram sabendo investir globalmente, entendendo a parte de impostos para o seu caso. Se você se enquadra nisso, é um brasileiro que quer aprender a investir, mora fora e por conta disso fica com receio de adquirir produtos nacionais, dê uma olhada no que o Viver de Renda no exterior tem reservado. Há um link aqui na descrição. Agora iniciando o vídeo com atualizações. Desde o nosso último Viver Difícil, que foi no dia 28 de agosto, então temos praticamente o espaço de um mês, o que aconteceu? Primeiro no cenário nacional. A inflação de agosto ficou em 0,23 e com isso nós temos o IPCA que se acelerou levemente, está na casa de 4,61. Lembrando que a meta para esse ano do IPCA é de 3,25 com 1,5 pontos de tolerância para baixo ou para cima, ou seja, o teto da meta é em 4,75. E pelo andar da carruagem, acho que a gente vai estourar um pouco o teto da meta, mas o Banco Central já não está de olho nisso, está de olho na meta do próximo ano, até porque decisões de política monetárias não são fritar um pastel que em 3 minutos está pronto, tem um efeito, né? Demoram meses para se manifestar na economia. Se a gente pega o IPCA 15 do mês de setembro, ele foi de 0,35, impactado principalmente pelo preço dos combustíveis, que, vale lembrar, ainda está com defasagem frente ao preço internacional. Enquanto isso, pensando na nossa taxa de juros, nós tivemos mais um corte da Selic, o segundo de 0,5, e um novo corte encomendado para a próxima reunião do Copom. Lembrando que teremos ainda mais 2 reuniões do Copom, uma no começo de novembro e a outra mais para o meio de dezembro. As reuniões acontecem a cada intervalo de 45 dias. E se a gente pega a expectativa de Selic para o final do ano, faltando 2 reuniões para que se encerrem, né, o ciclo de reuniões do nosso Copom, elas estão na casa de 11,75, ou seja, além dessa queda de 0,5% contratada para a próxima reunião, o pessoal que opina no Boletim Focus espera mais uma queda de igual magnitude. E esse movimento, pelo menos em teoria, deveria ser bem visto pelo mercado. Contudo, a gente tem que lembrar que o Brasil não é uma ilha, então não estamos sujeitos apenas às consequências das decisões tomadas aqui. E no cenário internacional, o que aconteceu? E que inclusive deve ter um impacto até maior do que as decisões internas que tivemos por aqui, foi a manutenção do patamar de juro americano da Fed Funds Rate entre 5,25 e 5,5. E essa manutenção deveria ser vista com bons olhos, né? Já que geralmente você tem uma subida de juros, uma manutenção, para depois termos a queda. No entanto, o que foi sinalizado é que nós poderíamos ter uma outra subida de juros, que levaria a taxa para 5,5 a 5,75 e que as taxas devem ficar altas por mais tempo, o que joga água no chope de muita gente, inclusive no meu próprio, que esperava essa taxa caindo já no primeiro semestre de 2024.
2024. Talvez ela comece a cair só depois. Lembrando que halving do Bitcoin com queda de ouro americano seria maravilhoso. Mas se o juro começar a cair depois, também não acho que vai ser muito depois do que o estimado hoje, né? Contudo, posso estar errado, vai saber o que vai acontecer. E diante dessa incerteza, como você pode ver na manchete, o mercado já começa a ajustar suas expectativas. E como o preço dos ativos de risco é dado pela sua capacidade de gerar um resultado daqui até o futuro, trazido a valor presente por uma taxa de desconto, isso significa ajuste no preço, principalmente se essa taxa de desconto sobe, porque nós esperamos juros mais altos por mais tempo. E nisso, se a gente pega a taxa dos treasuries, ou seja, os títulos públicos americanos de 30 anos e 10 anos, e esses títulos de longo prazo são aqueles mais utilizados como taxa de referência para o cálculo do valuation das empresas, o de 30 anos atingiu recentemente 4,64% de juros. E se a gente olha para o ano, a alta foi expressiva, né? Ele saiu de 3,97% para esse patamar. E o de 10 anos atingiu a sua máxima no período desde 2017, ou seja, temos 16 anos, batendo na casa de 4,5, como você pode ver nesse gráfico. E pelo gráfico você também observa que esse movimento ele já estava acontecendo, mas se intensificou desde o último comunicado do Fed. E o ponto é que quando as taxas de juros sobem, não são só os ativos de risco que caem de preço, mas também o próprio preço dos títulos de renda fixa no movimento de marcação a mercado. A taxa subiu, o preço do título caiu, o que faz com que aqueles portfólios 60-40, muito praticados pelos americanos, possam estar sofrendo bastante, com queda da parte de renda fixa, os 40%, e queda também da parte da renda variável, exceto se esse camarada estiver investindo em algum ETF que está sendo puxado pelas Big Techs. O S&P acabou sendo puxado pelas Big Techs, o QQQ também, mas quem está fazendo picking pode estar sofrendo bastante lá fora. Já que se você pega o S&P, por exemplo, com um peso igual de todas as empresas, esse aí já não está subindo igual o S&P puxado pelas Big Techs no ano. E sempre que a gente tem uma subida puxada por algumas poucas empresas, isso é um sintoma de fragilidade do mercado. Basta você pensar que em um sistema onde todo mundo se liga a um ponto central, né, se algo acontece com esse ponto central, o sistema desaba. Então, quanto mais a subida é puxada por poucos nomes, mais perigosa ela é. E não à toa, o mercado já começa a manifestar medo, se você olha para o Fear and Greed Index. E como nós não somos uma ilha, se o pessoal está com medo lá fora, nós teremos medo aqui também. E se vem uma crise, costuma ser melhor você estar posicionado em países mais seguros, como por exemplo os Estados Unidos, em comparação a países emergentes. Por conta disso, o dólar ele voltou a superar o patamar de R$5 aqui no Brasil. E se realmente caminharmos para uma diminuição do diferencial de juros, com o Selic caindo aqui, enquanto a Fed Funds Rate sobe por lá, talvez o dólar já tenha marcado sua mínima no período desse ano, dadas essas condições. Mas lembrando que há muito mais coisa envolvida e não somente a questão dos juros entre as moedas. E aí, no caso do nosso mercado de renda variável, com essas taxas de juros subindo lá, em consequência as taxas longas subindo aqui também, o que nós tivemos foi o Ibovespa caindo 2,5% um dia após o anúncio da manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos. E no dia de ontem ele caiu mais 1%, acompanhando o que estava acontecendo no exterior. Olhando agora o nosso mercado de renda fixa, da mesma forma que as taxas longas lá subiram, batendo inclusive patamares muito altos em comparação a anos passados, aqui nós vimos novamente as taxas de títulos públicos mais longos subindo também. Felizmente, não tanto quanto lá fora em termos históricos. Se a gente olha, por exemplo, a taxa do IPCA mais 2035, veja que ela saiu de um patamar de 5,3 desde o último vídeo do Viver de FIIs para um patamar de 5,77 no dia de hoje. Felizmente, ainda bem distante daquela taxa de 6,48, felizmente ou infelizmente, depende como você encara isso, que nós vimos em março deste ano. E se a gente olha o Tesouro IPCA mais 2045, eu não sei como é que vai estar no momento que você assistir esse vídeo, porque ele varia mesmo dentro do dia, mas de manhã ele estava pagando novamente acima de 6% mais de IPCA, que costuma ser uma marca onde muita gente vai lá e raspa o tacho, né? Seguradoras, por exemplo, eu sei que costumam fazer isso, já que esse tipo de título bate a sua taxa atuarial, aquilo que eles precisam ter em termos de rentabilidade. Até por isso, às vezes o título bate 6 e pouquinho, já cai para baixo de 5 novamente, com volume comprador surgindo. Então por isso que eu falo que eu não sei quanto vai estar a taxa. E bom, qual a importância dessa taxa? Eu já falei várias vezes que quando a taxa de juros longa sobe, isso prejudica o preço dos ativos de risco e até o preço dos próprios títulos de renda fixa. Mas há um modelo que eu já utilizei em outros vídeos da série Viver de FIIs, que vai mostrar como essa taxa mexe com o preço, que é o chamado modelo de Gordon. No modelo de Gordon nós temos a seguinte fórmula. O preço é igual ao dividendo pago nos últimos 12 meses, dividido por
por uma taxa de desconto menos o crescimento que nós esperamos para esse dividendo. E essa variável K, essa taxa de desconto, ela vai mudar de acordo com a pessoa que está analisando. Mas para isso eu vou pegar a taxa do IPCA mais 2035 e vou embutir sobre ela um prêmio de risco, porque afinal de contas, no Tesouro IPCA 2035 você tem liquidez diária, você tem a garantia de recompra do tesouro, então é extremamente líquido. E além disso, a garantia é muito forte, né? Você está emprestando o seu dinheiro para aquele que é dono da máquina de imprimir dinheiro, também é dono do cacetete, pode bater nas pessoas para aumentar o imposto, ou criar mais impostos, emitir mais dívida para pagar a dívida que está para vencer. E para ficar mais claro como é que a gente faz isso, eu vou colocar aqui uma planilha sumária, simplesmente para automatizar essa conta. Acompanhe comigo aqui na tela. Essa planilha aqui, que como eu disse, ela só automatizou aquela conta, tá com dados do XPML hoje, e a taxa do Tesouro IPCA mais 2035 é aquela que eu falei de um mês atrás, 5,3. Agora a taxa está quanto, Thales? 5,77. Então vou substituir essa taxa e veja que eu coloquei também um prêmio de risco de 2%, por conta de questão de liquidez, também de volatilidade, né? Esse tipo de coisa. Volatilidade até nem tanto, porque o Tesouro IPCA mais 2035 varia mais. Só que eu vou dar esse prêmio de risco para fundo imobiliário, porque como você tem mais risco, você tem que ter um recebimento maior. Por isso a taxa de desconto, ela deve ser maior. Quanto à taxa de crescimento, eu vou deixar ela em 0, até porque o que me interessa aqui não é esse preço justo, mas sim a variação do preço justo, mostrando como o crescimento desta taxa, a do Tesouro IPCA mais 2035, mexe com o preço desse título, trazendo para baixo, já que é o denominador da nossa conta. E a taxa estava em 5,3, agora está em 5,77. Fique de olho aqui, ó, na célula do 139,73. Dei o Enter, veja que o preço justo foi para 131,27. Ou seja, quando a taxa de juros sobe, não é só o preço do título que cai, mas também o preço dos ativos de risco. E guarde essa informação, porque ela vai ser utilizada novamente no final desse vídeo, para decidir se eu vou fazer compras a mais nesse vídeo ou não, só manter a minha carteira. E para olhar como é que está a minha carteira, antes de tomar essa decisão, eu vou mostrar aqui o MyProfit, o programa que eu uso para consolidar os meus ativos e também declarar o imposto de renda, que foi criado inclusive por um aluno meu da turma 10 do Viver de Renda, o Rodrigo Poveron, e nós temos uma parceria, você pode assinar o MyProfit para te ajudar a consolidar suas operações de renda variável, renda fixa, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, também criptomoedas, tudo em uma única plataforma, de maneira inclusive automática, se você vai lá e linka a corretora que você utiliza, se você faz o link direto com a B3, facilitando bastante a sua vida. Para quem quiser, há um link aqui na descrição e um cupom PERINI10 para que você possa assinar com 10% de desconto. Agora falando sobre os ativos, se a gente olha aqui a tela principal, essa é a carteira que eu tenho no momento, aqui a distribuição, maior posição com RBRF, que é um fundo de fundos, traz uma certa diversificação para a carteira e também tem aquela questão de desconto sobre desconto que estamos vendo atualmente, porque se a gente pega, por exemplo, o fundo mais descontado, veremos isso mais à frente, é o JSRE. RBRF, por exemplo, compra JSRE, então está comprando ele com desconto. E o próprio RBRF também está descontado frente ao seu valor patrimonial. E no restante nós temos as outras posições com um peso grande no setor de papéis, nós temos KCRE, nós temos KNSC e o RBRY, dois fundos de shopping, o XPML e o VISC11, VISC11 é a menor posição da carteira, e nós temos aqui no meio um de galpões logísticos. Se a gente divide isso aqui por categorias, nós vemos que 33,5% aproximadamente da carteira está em recebíveis imobiliários, fundos de papel, nós temos 20% no nosso FOF, no RBRF, 16,2% em shoppings, VISC e XPML11, JSRE com 15,58% e LVBI, galpão logístico, com 14,03%, que é mais ou menos a figura que eu quero na carteira mesmo. Se eu penso em recebíveis imobiliários, eu quero que seja mais ou menos 1/3 da carteira. Então, quanto à disposição dos fundos, está legal. Visto esse giro geral aqui nas posições, deixa eu olhar agora os resultados na posição detalhada, porque no último vídeo nós não tínhamos nenhum FII da carteira abaixo do seu preço médio de entrada. Então, se eu olho agora, a mesma coisa está acontecendo. Alinhando aqui a parte dos ganhos, veja que o menor ganho que eu tive na carteira está com KCRE 11, que inclusive foi um fundo que eu comprei mais aí nos últimos episódios, está me dando 2,71, e o maior ganho está no fundo de galpões logísticos, LVBI, com 23,35% de ganho. Lembrando que esse ganho se dá pela diferença entre o preço atual e o preço médio. Aqui não estamos contabilizando, por exemplo, o efeito dos dividendos.
dividendos, que inclusive para o KCRE, para o KNSC e para o RBRY, que são os últimos aqui em termos de rentabilidade, são os maiores, porque fundos de papel costumam pagar dividendos maiores do que os fundos de tijolo. Agora, se eu for para olhar a rentabilidade com dividendos, na aba Minha Rentabilidade, por padrão, no caso da carteira que tem mais de 12 meses, é esse o período que está à mostra, então veja que em 12 meses a carteira deu 13,88, em comparação com o IFIX, que rendeu 7,02. Lembrando que, como é uma carteira que só tem fundos imobiliários, o melhor benchmark de comparação é o IFIX. Mas, se a gente quiser comparar com o Ibovespa, está dando muito mais, com o CDI também está ganhando, e com a inflação, aí é o mínimo, né? Porque os seus investimentos têm que ganhar da inflação. No entanto, eu vou mudar isso aqui. Eu vou olhar primeiro no ano atual, ou seja, no ano atual, ao invés de voltar 12 meses e pegar desde o ano passado, nós vamos pegar apenas de janeiro até agora. Veja que o resultado da carteira, nessa janela mais curta, está maior, porque no ano passado, se a gente contabiliza os meses de diferença, né, para chegar em 12 meses, não tivemos um bom desempenho inicial. A carteira estava meio que parada em comparação a agora, então diluiu o resultado. Só nesse ano a gente está com uma subida de 20,18 contra 9,55 do CDI, 11,63 do IFIX e 4,06 do Ibovespa. E se eu olho desde o começo, aí nós pegamos desde o começo da carteira, em junho de 2022, até agora, um intervalo de mais ou menos 15 meses. O que nós temos é um desempenho de 29,89 contra 14,5, arredondando aqui o IFIX, então praticamente 200% do IFIX. O CDI está em 16,7, também apanhando bastante da carteira, o Ibovespa em 15,88. Ou seja, até o momento estamos fazendo um trabalho bom de alocação de recursos escassos em fundos imobiliários, tendo em vista que estamos batendo os 3 índices. Se a gente olha aqui em termos de desempenho, veja que tivemos uma caminhada oscilante, né? Com períodos de baixa até prolongados, isso aqui puxou a rentabilidade da carteira para baixo em intervalo de 12 meses, e depois uma forte subida, seguida agora por uma certa estabilização. E se a gente continua descendo aqui nós vemos proventos do patrimônio, mas essa parte aqui é interessante, porque nesse intervalo de tempo, de junho de 2022 até setembro deste ano, nós tivemos apenas 4 meses negativos, sendo que alguns foram muito leves. Outubro foi muito leve, setembro agora está sendo leve. Apesar das movimentações mais intensas no mercado de ações, o IFIX ele ficou resiliente, a carteira com isso também. De mês forte de queda, a gente tem aqui, por exemplo, novembro. Aí pesou bastante. Quase 7% de queda para fundo imobiliário é muita coisa. E o interessante é comparar sempre a carteira com o benchmark. Enquanto tivemos 4 meses negativos, o IFIX teve 5. E em vários momentos, quando o IFIX subiu, a gente subiu mais. E quando o IFIX caiu, a gente caiu menos. O que é realmente gera alfa, né? Porque se o IFIX sobe, você sobe o dobro, mas quando ele cai, você cai o dobro, você é só mais volátil. Agora, se quando ele sobe, você sobe 10% a mais. E quando ele cai, você cai 5% a menos, poxa, você sobe mais quando ele sobe e cai menos quando ele cai. Ao longo do tempo fazendo isso, você tende a criar um diferencial de rentabilidade. E indo aqui para a parte dos proventos, que é o que interessa a muita gente quando falamos de fundos imobiliários. Afinal, eles são obrigados a pagar proventos dentro do semestre, distribuir 95% do resultado. A maioria faz isso de maneira mensal, vai pagando uma parte. Se a gente olha o período também desde o começo, veja que nós temos o valor absoluto subindo bastante à medida que a carteira foi pagando mais. E temos aqui um yield on cost, se a gente pega no final do período, em 0,85. Lembrando que esse yield on cost de 0,85, o que ele representa? O quanto eu estou ganhando de dividendos comparado ao preço médio da minha carteira. Bom, vista essa passagem geral aqui na carteira, será que vale a pena comprar algum fundo da carteira? Ou um fundo novo? Eu dei uma olhada em nomes novos, mas nada assim me atraiu muito, achei muito apetitoso no momento. Eu fui olhar os nomes antigos que temos na carteira, aqueles que estão abaixo do seu valor patrimonial. Inclusive na ordem, o que tem o maior desconto é o nosso fundo de lajes corporativas, o JSRE, está hoje avaliado a 0,69 do seu valor patrimonial. Depois disso, nós temos o KCRE, que já representa sozinho quase 15% da carteira, então já comprei algumas vezes, continua com desconto de 8% para o seu valor patrimonial, mas não pretendo fazer novas compras dele. Temos o RBRF, nosso fundo de fundos, que é 20% da carteira, também acho que está num patamar interessante. Continua com desconto bom também, 0,93. Lembrando que eu comprei ele com desconto, ele está comprando outros fundos de tijolo com desconto. E o menor desconto de todos é do XPML, que era um fundo que ele estava acima do seu valor patrimonial, mas passou por uma reavaliação da sua carteira de ativos. E os ativos foram reprecificados para cima, de maneira que agora ele está com um leve desconto sobre o seu valor patrimonial. Mas eu acabei de participar de uma subscrição desse fundo, ele está com muito dinheiro em caixa, mais de 20% do seu valor patrimonial, e eu estou curioso para ver como é que eles vão investir esses ativos. Então, por hora, também não vou comprar. Eu confesso que minha mão coçou para comprar ou o JSRE por conta desse desconto, ou um
pouquinho do RBRF, embora já seja 20% da carteira, porque é um fundo de fundos, né? Então ele vai ter uma certa diversificação, mas principalmente o JSRE. Contudo, dessa vez eu não vou comprar. Por quê? Vamos lembrar que quando as taxas de juros longas sobem, o preço dos ativos de risco tem que cair. Se a gente vai olhar o Ibovespa, se a gente pega a movimentação em 5 dias, poxa, ele está com uma queda de mais de 3,5%. Se a gente olha em um mês, também está caindo 2,35%. Em 6 meses, ele está meio que estável aqui, né? Subindo em comparação com o começo do ano, mas meio que dançando na sua estabilidade. E se a gente olha o intervalo de 5 anos, ele está com bastante dificuldade de romper essa região aqui em volta dos 120 mil pontos. Veja que é praticamente uma região de resistência. Foi rompida aqui muito levemente, de maneira breve em alguns pontos, mas depois quando bate 120, ele cai. E agora ele está mais ou menos dançando nessa faixa aqui. E sem muita expectativa de no curto prazo conseguir romper essa região, já que as taxas de juros longas estão subindo. Se eu olho para o IFIX, enquanto Ibovespa na semana, né, 5 dias, estava caindo aí 3,64, se eu não me engano, o IFIX está bem mais resiliente, caindo 0,78. O que até é esperado, né? Menos volatilidade em fundo imobiliário. Se eu olho em um mês, ele não está caindo, ele está subindo. Pouca coisa, mas está subindo. Um comportamento diferente do Ibovespa. E se eu olho, por exemplo, em 6 meses, ele sobe mais. Se eu olho no ano, ele está praticamente no seu patamar máximo. E vejo que ele está dançando aqui ao redor de 3.200 pontos já tem um tempo, embora as taxas tenham voltado a aumentar, as taxas longas. E se eu olho no período de 5 anos, eu vejo uma informação interessante. Porque agora nós estamos praticamente na máxima que os fundos imobiliários atingiram aqui no Brasil, que o IFIX atingiu lá em 2020. E quando a gente bateu essa máxima, a gente não conseguiu romper. Ou seja, é uma região de resistência. Geralmente os preços batem aqui e eles voltam a cair até que encontram novamente força compradora. E nessa série aqui eu não tenho pressa. Mas eu também quero ter um bom track record, fazer compras a preços interessantes. E preço importa. Até compartilhando a informação que eu recebi há pouco, dentro do grupo dos monitores do Viver de Renda, veja aqui quando que o Warren Buffett comprou várias das posições que ele tem em carteira, o preço-lucro que ele pagou nas empresas. Ou seja, ele tenta comprar barato, porque aí você aumenta a sua margem de segurança. E não que eu acho que tem fundo imobiliário muito caro agora. Eu mesmo mostrei que há vários com desconto frente ao seu valor patrimonial. Mas acho que no curto prazo eles podem cair mais, porque batemos uma região de resistência e não acho que a gente vai romper essa região agora. Então dessa vez eu não vou aportar novos recursos para, num próximo episódio, muito possivelmente, poder comprar os fundos que eu gosto a preços mais baixos. Da minha parte é isso, eu fico por aqui e peço também a sua colaboração. Se você tiver algum fundo imobiliário que você acha interessante, deixa aqui nos comentários, porque faz tempo que eu não incluo um nome novo na carteira. E é sempre interessante estar atrás de oportunidades diferentes. Quem sabe o fundo que você comentar aqui eu não dou uma olhada e talvez coloque no meu portfólio. Assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo quando eu paro para ler os comentários de vocês. Alguns são extremamente lamentáveis, mas outros são muito bons. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.